Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 1º de agosto de 2020. Pesquisa reflete medos e angústias na pandemia, favelas sofrem mais parte 1. No início de maio, a ciberativista Priscila Oliveira começou a sentir os sintomas da Covid-19. Ela e a mãe, moradoras de um bairro periférico de Niterói, RJ, se cuidavam desde abril e já saíam de máscara e luvas, mesmo antes das recomendações oficiais. Só iam ao mercado e à farmácia, saindo o mínimo possível, conta ela ao TAB. O maior medo é realmente pela falta de acessibilidade a serviços de saúde. Como a gente bem sabe, dificilmente o SUS sustenta essa pandemia, diz ela, que foi com a mãe a uma unidade básica de saúde. Sem teste, as duas foram orientadas a se cuidarem em casa, como ocorre com a maior parte dos casos em que o paciente não sente falta de ar. O receio da mãe e da filha de não conseguirem tratamento adequado, caso precisassem, reflete o que foi constatado por uma pesquisa do LabWERG, Laboratório de Análise da Violência do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, realizada entre os dias 4 e 15 de maio, pela internet, com 1.203 moradores da cidade do Rio de Janeiro. Mais de 80% disseram ficar ocasionalmente, muitas vezes ou na maioria das vezes nervosos ou ansiosos ao assistir a notícias e histórias sobre o novo coronavírus, e 44% relataram já ter sentido palpitações pelo menos ocasionalmente ao pensar em ser contaminado. Falta de interesse ou pouco prazer em atividades do dia a dia 58,1%, cansaço 54,5%, angústia 46,9% são as sensações negativas predominantes marcadas pelos entrevistados. Antes de começar a pesquisa, estávamos pensando muito na questão da saúde mental, do medo. Isso acaba sendo deixado de lado, mas na verdade é extremamente importante, avalia Dorian Borges, professor do Departamento de Ciências Sociais da UERJ e responsável pelo estudo. O dado que mais chamou a atenção dos pesquisadores, segundo Borges, é que o receio de ter Covid-19 e de morrer em consequência disso é maior para aqueles que moram em favelas. 71,8% dos habitantes desses locais que responderam à pesquisa disseram temer o vírus, ante 55,6% dos que não moram em favelas, e 56% dos que moram nas favelas afirmaram ter medo de morrer por Covid-19, contra 33,7% do restante da população. Medo politizado. A pesquisa aponta, ainda, que a diferença na sensação de medo da Covid-19 não ocorre só entre favela e fora dela. Há discrepância significativa também entre os apoiadores e não apoiadores da gestão de Jair Bolsonaro sem partido. O maior medo dos entrevistados que apoiam o presidente, 44,8%, é de ficar sem condições financeiras para sustentar a família. Já entre os que dizem não apoiá-lo, o receio predominante é perder familiares e amigos para a doença, 55,4%. As pessoas que são muito vinculadas ao presidente tendem a acreditar que a pandemia é uma estratégia política, uma histeria. O medo não é realmente de perder a família ou de se contaminar. É uma transposição do medo de uma questão de saúde pública para um medo mais objetivo, de ordem financeira, avalia. Seja qual for a origem ou motivação do medo, Borges ressalta que a saúde mental não pode ser deixada de lado na formulação de políticas públicas.
a partir do momento em que a pessoa começa a sentir medo, ela desenvolve outros comportamentos que podem reverberar para o futuro, e ter efeitos a longo prazo. Alerta. Allan Kardec esclarece sobre o temor da morte no Livro dos Espíritos, pergunta 941. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade, donde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro. Falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas, que queres? Se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa e se fazem ateias, ou materialistas. São assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistiram nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque, com a fé, tem ele a certeza do futuro. A esperança fala contar com uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que, no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Comentário de Allan Kardec. O homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem, na terra, penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. O homem moral, que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. O Espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita, volume 19, pela psicografia de João Nunes Maia, esclarece que o medo da morte procede de variadas fontes, que por vezes desconheces. Uma delas nasce de certos compromissos assumidos quando do preparo da reencarnação, e que ainda não foram totalmente cumpridos. Todavia, esse temor à morte nasce igualmente da orientação errônea dada pelos pais, na crença do inferno, ou fogo eterno, enquanto o que existe realmente são as regiões umbralinas, para a permanência transitória do espírito equivocado ou devedor. Esse condicionamento apega-se ao sensível ambiente dos sentimentos e aflora na mente como visgo que faz sofrer os mais sensíveis. O Cristo é o vencedor da morte. Vejamos no seu Evangelho que ele disse que voltaria no terceiro dia, e se fez visível depois do túmulo, para a alegria de toda a humanidade. A doutrina dos Espíritos, sendo a continuação dos ensinamentos de Jesus, focaliza, com ricos argumentos e práticas irrefutáveis, que ninguém morre. A vida continua em todas as direções do existir. Muitos religiosos espiritualistas temem a morte, pelo que já falamos, pelo condicionamento do que aprenderam, pelos livros equivocados e pelas histórias de fantasmas que ouviram. Mas, o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, aparece no cenário do mundo matando a morte. Por ele tudo é vida, e vida com abundância. As velhas religiões estão caducando, apegadas sempre a velhos conceitos.
como se encontram agarradas à letra que mata, se não se modificarem, o tempo se encarregará de destruí-las. Muitas delas já modificaram um pouco, devido a sentirem a presença do espírito imortal inspirando seus postulados pelos processos da mediunidade. A morte está cedendo lugar à vida, que é muito mais interessante. Não podemos dizer que não teve valor o medo da morte, tudo tem uma razão de ser e esse medo evitou muitos dissabores aos espíritos ignorantes, porém, chegou o momento das velhas crenças modificarem seus conceitos, abraçando Jesus em espírito e verdade. As religiões do passado se enfraquecem cada vez mais, pelas suas imposições de velhos conceitos alimentados pela ignorância, por não saberem discernir o que existe de real nos velhos escritos, que foram feitos para um povo ainda ignorante sobre as leis espirituais. A Bíblia é um livro importante, mas para quem sabe entendê-la. Nas mãos de fanáticos, ela é uma pedra de tropeço e uma fonte de temor para as criaturas ainda em estado de espírito infantil. Entretanto, o Novo Testamento vem fazendo mudanças, devido à época de sofrimentos por que a humanidade passou. E Jesus prometeu outro Consolador, que veio na forma de uma doutrina, ajustar consciências e dar novo ânimo às almas, mostrando um céu mais próximo e uma vida mais saudável para a humanidade. A morte está cedendo lugar à vida e a vida nos mostra grandes esperanças. Os mortos que agora dormem, que devem acordar pelos sons dos clarins da eternidade. Podes dizer com alegria: viva Deus! Viva Jesus! Viva a vida, dentro da qual estais, pelas vias da caridade. Esta foi a crônica do amanhecer de 1º de agosto de 2020. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.